com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre os micro-organismos. Mas antes disso, eu gostaria de que vocês colocassem aqui embaixo eu vi e o nome de vocês, certinho? Bom, na nossa aula de hoje, a prof disponibilizou ali no sistema a página 34, 35, 36, 37, 38 e 39. A aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os micro-organismos e a nossa saúde, tá? A prof trouxe aqui no quadro alguns exemplos de micro-organismos que fazem muito mal para a nossa saúde. Nós temos aqui através da pele e nós temos aqui através de alimentos contaminados e água contaminada. Através da pele nós temos então a micose, que são aqueles micro-organismos que ocorrem quando está muito úmido. Então, quando a toalha está muito úmida e aí a pele fica úmida também, quando a meia fica muito úmida ou o tênis fica muito úmido, né, o sapato fica muito úmido, acontece a micose. Na nossa região, isso ocorre com mais frequência no inverno, tá? Que são a hora que as pessoas têm, a época do ano também não ajuda, é uma época mais úmida, né? Então a gente tem que cuidar mais do nosso organismo para que não aconteçam as micoses. Depois nós temos o tétano, também é uma doença da pele, que acontece na pele, através de ferimentos. Então, quando a pele está ferida, pode acontecer de ocorrer o tétano, tá? Também tem que cuidar, é uma doença que faz muito mal, tem inclusive vacinas para isso, então tem que cuidar, tá? Tomar os medicamentos corretos para as devidas doenças. Depois nós temos também através da água e dos alimentos. A prof trouxe aqui alguns exemplos. Então nós temos a cólera, a salmonelose, nós temos a amebíase e a giardíase também, tá? São bactérias, são fungos protozoários que ocorrem, né, que fazem muito mal para a nossa saúde através de água contaminada e de alimentos contaminados. Então, o que eu gostaria de pedir, né, e salientar a vocês, falar um pouquinho sobre a água. Cuidar sempre a procedência dessa água que está sendo tomada, né? Ah, eu fui passear uma cachoeira e aí no campo lá nós achamos uma fonte de água, né? E da onde está vindo essa água? Qual que é a procedência dessa água, né? Ah, vou tomar, né? Será que essa água não está contaminada por algum animal, alguma bactéria, algum fungo que está passando por ali? Tem que cuidar sempre da procedência da água, né? Os alimentos contaminados. Geralmente, a gente ingere frutas e frutas com casca. Tem algumas frutas que a gente ingere sem casca, mas as frutas que a gente ingere com casca, cuidar, lavar bem esse alimento, cuidar das mãos, lavar as mãos antes de tocar no alimento para comer. Então, assim, vou comer uma fruta, vou comer uma maçã, lava bem essa maçã. Vou comer uma pera, lava bem essa pera com as mãos mesmo, esfrega bem embaixo da água para poder ingerir. A gente sabe como é importante para algumas frutas comer a casca delas, que é importante pelo fato do nutriente estar também na fruta, na casca da fruta, né, na polpa dela. Então, no prof, eu gostaria de salientar a vocês de sempre lavar bem os alimentos quando for ingerir. Ah, mas não é fruta, é um alimento. Cuidar da onde está comendo, né? Geralmente o pessoal fala bastante da questão da maionese, né? Ah, maionese caseira, a prof adora maionese caseira, amo de paixão. Mas tem que cuidar. Ah, eu vou fazer, né? Vou comer no dia, vou manter ela sempre na geladeira, sempre resfriada, né? Procurar cuidar os alimentos de um dia para o outro, alimentos que têm vencimento rápido, né? Para não ingerir. Ah, eu vou na casa de alguém e essa pessoa fez uma maionese, no meu caso, por exemplo, que gosto, né? Ver, a pessoa fez na hora mesmo, né? Botou no congelador. Cuidar essa procedência desse alimento para que isso não faça mal para mim, para que eu não passe mal com esse alimento ao ingerir esse alimento que às vezes é tão gostoso e que pode acabar estragando em algum momento, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos
E eu vou mostrar para vocês o que causa cada um deles e aonde é que causa cada um deles, certinho? Então eu trouxe aqui para vocês um pouquinho mais explicadinho que cada uma, tá? Então aqui, nós temos a cólera, que é uma infecção no intestino delgado, causado por uma bactéria que causa diarreia por alguns dias. Então aqui é causado por uma bactéria e causa diarreia por alguns dias, então tem que cuidar. Depois a prof trouxe aqui para vocês a salmonelose. Então a salmonelose é uma infecção causada por bactéria, também é causada por bactéria, ó. Que causa, essa aqui é um pouquinho mais forte, ó. Então ela causa diarreia, ela causa febre, ela causa cólica abdominal e vômito, tá? Então tem que cuidar, ó. Então, tive isso aqui, tomei uma água contaminada, então tem que cuidar. Nós temos então depois aqui a amebíase. A amebíase é uma enfermidade causada por protozoário transmitida por água ou alimentos contaminados. Então aqui daí já é um protozoário transmitido por água, tá? Ou algum alimento contaminado. Depois nós temos aqui a giardíase. Giardíase é uma infecção no intestino delgado, acontece no intestino delgado, causado por protozoário também, que nem essa aqui de cima, e ela causa diarreia, tá? Também. Então, essa aqui vocês têm um pouquinho do que é cada uma, o que cada uma causa, né? Qual que é a reação no organismo e também por quem que é que contamina. Então nós temos aqui as bactérias e os protozoários. Depois ali no livro tem, então aqui podem ser por alimentos e água parada, tá? Ou água contaminada. Na página 35, vocês vão ver ali sobre as picadas de inseto. Ali na página 35 traz alguns exemplos de insetos. Então nós temos ali a zika, a chikungunya e a febre amarela. Então são algumas doenças, tá? Então nós temos ali insetos que causam essas doenças, tá? Então a prof gostaria já de fazer um desafio para vocês nesse momento, pedir para que vocês fossem na casa de vocês, no pátio, ou até no ambiente perto de casa, ou dentro de casa que vocês tenham. Eu tenho dentro da minha casa, um jardim de inverno, que ele fica meio aberto, meio fechado. Então cuidem desses jardins. Se tem alguma água parada, algum potinho, algum planta, algum vasinho, algum pote mesmo que acabou ficando, baldinho, sei lá, que acaba ficando no pátio, que a água da chuva vem, fica ali e aquela água acaba ficando parada. Então nós temos que cuidar da nossa casa, dos nossos lares, esses objetos que têm água parada. Há um tempo atrás, né, a Secretaria da Saúde mandou em algumas residências, fez em alguns bairros, né, a fiscalização, né, que as pessoas iam na casa e viam o pátio, se o pátio estava limpo, se não tinha nenhum pneu com água dentro, né, um potinho com água dentro. Então foi feito já esse trabalho de conscientização. Então agora a prof quer pedir para que vocês façam isso no ambiente de vocês. Nós estamos em casa, né? Estamos de quarentena, vamos cuidar do nosso ambiente que nós estamos vivendo. Então eu gostaria de pedir para que vocês fossem e vissem, tem algum potinho, tem algum vasinho de flor, que a flor fica em cima, o potinho fica embaixo, acabou ficando água parada ali. A gente tem que tirar todas essas águas paradas. Por quê? Mas por que, prof, que eu tenho que fazer isso? Porque a água parada é a proliferação de bactérias, de insetos, né? De bichos que não são bem-vindos, né? Então, principalmente as águas paradas podem causar insetos como a chikungunya, né? A zika, que são insetos que fazem muito mal para a nossa saúde, causam febres muito altas, né? Também enjoo, dor na barriga. Então, eles causam dores, né? E em alguns casos até pode ocorrer o óbito, né? A morte. Então, cuidar do nosso lar, cuidar das coisas que a gente pode cuidar para que esses insetos não venham se proliferar. Na página 37 fala um pouquinho sobre o contato com as gotículas da saliva, tá? Pois então,
Aqui, esse assunto está super em alta, nós estamos vivendo um momento assim na nossa sociedade, né, que é de cuidado. A gente sabe que a saliva, ela acaba contaminando, um espirro, né, uma conversa, ela acaba às vezes, se eu tô com alguma coisa, contaminando alguém que está próximo a mim. Então agora nós estamos criando um hábito novo aqui no Brasil, né? Em alguns lugares do mundo isso já era um hábito, para nós não era um hábito ainda, que é usar a máscara, né? Então pedir para que vocês usem a máscara se tiver que sair de casa, né? Se tiver que ir a algum lugar, vá de máscara, use a máscara nesse ambiente, né? Para que vocês não se contaminem com nada, para que vocês não sejam contaminados e não possam contaminar, né? Não contaminem ninguém também. Cuidar sempre, usar álcool em gel, lavar sempre as mãos. Aqui no livro está falando bastante sobre isso, na página 37 e 38, sobre como prevenir as doenças, como é que se espirra, né? Ao invés de espirrar no ambiente, né? Cuidar para espirrar, mas espirrar sempre no braço, né? Para que não aconteça a proliferação dessas bactérias, essas doenças, esses vírus, né? Então, cuidar esses vírus que estão bem alto agora, nós estamos passando por um momento onde esse vírus está bem alto, então nós temos que nos prevenir e cuidar das pessoas que vivem à nossa volta também. Na página 34 e 35, vocês vão ter atividades, tá? Aqui fala sobre fazer atividade em grupo, em dupla, vão fazer individual, tá? Uma pesquisa. Como cuidar do ferimento, como fazer... aqui fala assim, ó, como fazer o curativo do ferimento. Então, como é que faz um curativo? Eu caí de bicicleta andando na rua. Como é que eu vou fazer a higienização desse objeto, desse ferimento? Como é que eu vou cuidar dele para que não venha pegar nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum protozoário, nada venha encostar ali, nada venha fazer com que aquele machucadinho, que é um simples machucadinho na pele, venha a ser um machucado ainda pior. Como que eu posso fazer? Então, vocês coloquem ali no caderno de vocês a página 34, atividade número 1, e escrevam ali, pergunta para os pais, para o responsável por vocês, como é que pode ser feita esse cuidado, né, esse curativo. Expliquem ali bem certinho. Na página 35, vocês vão ter a atividade número 2, que é falando sobre a amebíase, aqui, tá? Sobre a doença que ela é transmitida. Então, ele pede para fazer uma pesquisa de outra doença, que ela também tem a transmissão pela comida. Qual outra doença que pode ser transmitida pela comida? Depois fala um pouquinho sobre... Anote a conclusão que você chegou na atividade número 2, é pessoal. Depois, na página 37, tem um complete o quadro. Ó, esse quadro aqui, ele tá bem legal, super completo, tem tudo aqui no livro. Ele fala assim, ó, doenças, então tem as doenças aqui. Aqui fala os micro-organismos causadores, então qual que é o organismo que causa a doença. E aqui a transmissão, como é que pode ser, como é que é transmitida essa doença. Então aqui fala assim, sobre a dengue, sobre a malária, sobre a gripe, a micose, doença de Chagas e a cólera. Mas por que eu tenho que saber da transmissão, do causador? Quem é que causa? Porque quando a gente sabe quem causa e a transmissão, a gente pode se prevenir. Então a gente precisa saber como é que é feita isso, como é que é a transmissão, para que eu possa me prevenir. Eu sei que a gripe, ela é feita por espirro, gotícula de ar, então eu tenho que me prevenir. Então eu vou cuidar, vou lavar sempre as mãos, vou passar álcool em gel, vou usar máscara para poder me prevenir. Então assim vocês podem saber. Aqui fala assim, a dengue, ela é um vírus, um protozoário, ela é um vírus, né? E a transmissão dela é feita por quê? Por quem? Depois falar sobre a malária, o que é? O que ela é? É um vírus, é um fungo, é uma bactéria? O que é? Um protozoário? A transmissão é feita pela picada de inseto. A gripe é um vírus. E como é que é feito o vírus? Como é que é a transmissão desse vírus da gripe? A micose, ele é o quê? É um fungo, um protozoário, uma bactéria. E ela é feita a transmissão dela é no contato da pele. Depois a doença de Chagas é um protozoário. E ele é feito por quem? Quem que faz essa transmissão? A cólera é o quê? É uma bactéria, um fungo, um protozoário.
e é por ingestão de água contaminada, né? O que eu respondi já está respondido no livro, que eu não respondi, que vocês vão ter que responder. Depois vocês vão ter ali a página 38. Na página 38 tem algumas perguntas sobre prevenção de doenças e tem também um cartaz. E nesse cartaz fala assim, ó, higienize as mãos. Mostra uma mão ali, aqui, com algumas bactérias, alguns fungos, alguns protozoários, alguns vírus. E ali pergunta assim, ó, qual que é o tema do cartaz? Para que vocês respondam. E na sua opinião, qual que é a importância dessa mensagem? Qual que é a importância da mensagem que está sendo passada? Nós já conversamos sobre cartaz, sobre a importância de uma propaganda, né? Então ali, por que é importante aquela propaganda? Por que é importante aquele cartaz ali, né? Depois da atividade, na página 39, fala atividade 7, veja a sequência das ações de Marcelo realizou durante o dia. Então, a sequência do que ele realizou durante o dia dele. E aqui tem algumas perguntas sobre a questão dele ali, de tomar café, de lavar as mãos, né? Tomar banho. Ali na atividade número 8, fala assim, ó, relacione as formas de transmissão das doenças por meio de preveni-las. Então, como que a gente pode prevenir? Então, aqui tem as formas de transmissão e aqui tem a prevenção. Então, temos aqui transmissão, picada de inseto, ingestão de comida e água contaminada, contato da pele com machucado, gotículas de saliva, ingestão de alimentos, tudo isso a gente já conversou na nossa aula. Acredito que vocês vão conseguir fazer bem certinho. Ali na página, na atividade do caderno, também tem algumas atividades bem parecidas com essa aqui de relacionar. E ali aparece uma que é a cárie, que eu acredito que todos já ouviram falar. A cárie, ela fica onde? Nos dentes, né? Tem que cuidar, lavar bem os dentes, escovar todos os dias de manhã, sempre depois das refeições, de manhã, de tarde, de noite, sempre quando fizer uma refeição, escovar bem os dentes para que não venha ter cárie nos dentes. Tá bom? Então façam as atividades. Se ficou qualquer pergunta, vocês podem perguntar, colocar aqui embaixo que a prof responde. Ah, prof, quer mandar um e-mail? Manda no meu e-mail que eu vou responder para vocês, certinho? Qualquer dúvida. Uma excelente aula para vocês e tudo de bom. Tchau, tchau!